Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, silêncio. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 6. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído dos espíritos, por um espírito impuro, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele e o adorou. Amém? Amém? Meu irmão, que palavra é essa? Nós estamos falando aqui nesses dias muito sobre a libertação da mente, luz na mente e fogo no coração. Estamos provando esses dias e falando que muitas pessoas já entregaram o coração para Jesus, mas ainda estão com a mente presas. Irmão, esse texto que nós lemos do capítulo 4 de Marcos, de 35 a 41, e o capítulo 5, de 1 a 6, você percebe que Jesus está indo derrotar um espírito imundo que aprisionava um homem. Só que ele não fala para os seus discípulos, ele vai e não diz nada. Por que será que ele não disse? Talvez é porque eles não entendiam, não entenderiam. Ele vence o gadareno não em Gadá. Onde é que ele vence o gadareno? Ele vence no mar, na hora da tormenta. Porque todas as vezes que você se levanta para obedecer a Deus em alguma coisa que Deus te mandou fazer, certamente você vai ter confronto. E o confronto anuncia que você está no caminho certo. Alguém me disse esses dias: pastor, rapaz, eu vivo cruzando o diabo, está difícil demais. Eu digo: rapaz, se você está cruzando, significa que ele está indo para o outro lado e não para o seu. Cruzar o diabo é bom, que você está indo a caminho contrário. Então diga comigo: resistência. Irmão, toda vez que você se levantar para obedecer a Deus, vai haver resistência. E a resistência, ela é o aferidor de medida que anuncia a você que você está fazendo a coisa certa, que você está indo para o lugar certo. Se tem resistência, amém? É porque você está indo para o lugar certo. Toda vez que você se propor no coração de obedecer a Deus e fazer o que Deus te mandou, você vai viver resistência. E Jesus não venceu o gadareno quando ele chegou em Gadá. Ele venceu o gadareno não em Gadá, ele já venceu no mar, na hora da tormenta. Quando ele chegou, o gadareno já tinha sido vencido. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então o final da viagem, ele deve ser tão empolgante quanto o caminho dela. Porque no caminho da viagem é que você vai passar as dificuldades. Você tem uma promessa, amém? Você tem uma promessa de vida eterna com Cristo, tem ou não tem? Você acredita mesmo nela? Mas no caminho até ela, você vai ter muitas resistências.
muitas resistências. E essas resistências, ela vem provar que você está no caminho da cruz, que você está no caminho da eternidade. Se tem tormenta, é porque tem promessa. Seu nível de unção será o mesmo nível de confronto que você está vivendo. Se tem confronto, é porque vai ter unção. Se tem confronto, é porque vai ter libertação. Se tem dificuldade, se está difícil, irmão, o diabo não perde tempo com quem não tem nada para fazer. O diabo não perde tempo com quem não é ameaça. Se o diabo está te atormentando na mente, perseguindo, é porque você é uma ameaça para esses dias, amém? Amém? Aleluia! Jesus, num dado momento, ele disse, aí vem Satanás, quando eles foram entregar ele, quando Judas foi no jardim revelar quem era Jesus, Jesus disse, aí vem o diabo, e ele nada tem em mim, ou seja, eu não tenho dívida na mão dele, glória a Deus, ele nada tem em mim. Jesus já levou na cruz, amém? Amém? Irmãos, tu estás numa escola de perseverança, de resiliência. Por isso nesses dias, hoje é o 4º dia da primícia, e até terça-feira nós vamos bater nessa tecla, amém? Vai virar uma chave na sua cabeça. Por quê? Porque eu sei que você ama Jesus, mas muitas vezes os teus sentimentos, eles são uma coisa, mas as tuas convicções não acompanham os teus sentimentos. Você não está com uma convicção exata daquilo que Deus já fez por você, daquilo que ainda está por fazer por você. Tem que haver um sincronismo, convicção. Ninguém pode tirar um homem convicto do seu projeto, do projeto de Deus na vida dele. Quando você era criança, irmão, você recebia tudo na mão, comida na mão, coisas na mão, mas à medida que você cresce, você tem que aprender a pegar. Amém? Amém, irmãos? Então a igreja, ela não pode ser infantilizada. A igreja não é uma creche que está treinando pessoas, está ali cuidando de pessoas até o pai chegar e vir buscar à noite. Não, a igreja não é uma creche, ela é um exército. Amém? Mas pastor, eu tenho um chamado, pastor, eu já fiz teologia, pastor, eu já estudei, eu estou preparado. Você pode ter chamado, está preparado, mas você precisa ser forjado. Você precisa ser forjado. Deus está te forjando nesses dias aqui. Hoje de manhã nós conversávamos, irmãos, hoje de manhã com os pastores aqui foi sensacional. Sensacional. Eu não tenho o hábito de dormir de dia. Eu durmo muito bem à noite, então eu não tenho o hábito daquela biluquinha depois do almoço. Eu não gosto. Eu não durmo de dia. Mas hoje eu dormi. E eu até sonhei. Aleluia. Eu sonhei, irmão. Foi sonho bom. Aleluia. Glória a Deus. Porque você não foi chamado para viver resistindo a vida inteira. Você foi chamado para atacar, não é para resistir. Essa resistência que tem que ser do diabo contra você, não só você resistindo ele, não, ele que tem que te resistir. Porque qual é a promessa? Qual é a promessa para a igreja? Que as portas do inferno não. Então o que é que a igreja tem que fazer? Ela tem que ficar na porta do inferno, metendo o pé na porta. Às vezes a gente diz assim, aqui o diabo não entra. Não, irmão, ele entra sim, assiste o culto e às vezes dá até oferta. A frustração do diabo é que ele quer a adoração que você dá para Deus. Mas a igreja, ela precisa estar na porta do inferno. Você precisa entrar e pegar o que é seu. Jesus morre na cruz, e a Bíblia diz que ele desce e prega aos espíritos em prisão. Eu acredito que ele foi buscar o que é dele. Se a Bíblia diz em Efésios 4 que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele foi buscar o que é seu. Todo homem ressuscitado em Cristo, todo homem que nasceu de novo, ele tem que aprender a lidar com as trevas. Quem quer viver no reino de Deus? Mas se você vive no reino de Deus, você vai ter sempre confronto, resistência.
Não seja ingênuo, você não vai ter vida tranquila. Paz é diferente de tranquilidade. Viver em paz não é viver tranquilamente. Viver em paz é viver no meio das guerras, no meio das tribulações, no meio das perseguições. Nós queremos uma vida tranquila. Não seja ingênuo, você não vai ter. Por quê? Porque você tem lutas constantes. Você habita num corpo de carne e é espírito. Então tem guerra constantemente entre o espírito e a sua carne. Essa guerra é diária. Você acorda, você já está guerreando. O que você precisa é ter paz para viver nesse ambiente, paz para viver nesse lugar. Quando você era criança, seu pastor orava por você, você recebia. Agora você tem que buscar. Amém? Agora, como que eu vou viver a paz se eu não busco? Como que eu vou viver em guerra se eu não sei viver em paz? Deus está preparando você para ser um homem, uma mulher de governo. E quando eu falo de governo, não estou dizendo que você tem que se candidatar a alguma coisa na política. Tem gente que tem chamado para isso, mas não estou dizendo isso. Se você não conseguir governar nem seus pensamentos, como você vai governar a sua cidade, a sua família? Amém, irmãos? Então o que isso quer dizer? Eu quero dizer que você pode ficar triste, angustiado, mas você está sendo treinado. Você será um homem e uma mulher de governo. Você vai aprender a governar seus pensamentos. Você não controla o que passa na sua mente, mas você controla-se o que permanece na sua mente. Você não é responsável pelo que passa, mas é responsável pelo que permanece. E você pode dar voz de comando. O diabo ele tem lutado para que não resplandeça sobre você a luz do evangelho da glória de Cristo. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga: pare de chorar por aquilo, por coisas que não valem a pena. Pare de chorar por coisas que não valem a pena. Tá, e daí? As guerras que você vence no seu interior serão as guerras que você vai vencer fora de você. Então, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quanto maior for o confronto aqui dentro, maior será a vitória aqui fora. Por isso Paulo fala está na Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 7, ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E o verso 8 diz: eu amo. Em tudo nós somos atribulados aqui fora, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, o que acontece fora de mim não define quem eu sou aqui dentro. Olha o verso: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha o 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Está na pressão? Está na pressão? Experimenta pregar o evangelho para alguém quando você está na pressão. Você diz: não, eu não estou em condições nenhuma. É essa hora de estar em condições, porque em você está operando morte, angústia, mas quem te ouve opera a vida na vida de quem te ouve. Oh, aleluia! Olha o verso 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. O 16 é lindo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, o nosso homem interior se renova dia.
Você tem que dar um glória a Deus de crente aí, meu filho. Aleluia! Aleluia! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Temos um tesouro no vaso de barro. Por isso que Jesus passava tempo com Deus de noite, de madrugada. Durante o dia ele servia pessoas. E alguém pergunta assim: pastor, ele não dormia? Ele dormia na tempestade. Porque quem passa tempo com Deus e serve bem pessoas, meu irmão, dorme em qualquer BO, irmão. O mundo está desabando e ele está dormindo. Todo mundo está trazendo luta, e ele está lá, Ele desliga, sai. Ele sai. O radar não acha ele, não. Como é que é? Low profile, né? Como é que é? Low profile. Ele está fora do radar, meu amigo. O radar não pega ele. Está acima da média. A tua paz define o nível de guerra que você pode entrar. A tua paz define o nível de guerra. Levanta sua mão comigo e diga: quanto maior for o confronto aqui dentro, maior será a vitória aqui fora. O problema é que você quer resolver aqui fora, sem se posicionar aqui dentro. Jesus pegou a almofadinha e foi dormir. Foi dormir. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. E foi dormir, irmão. Aí você diz: eu estou com uma luta, eu não consigo mais dormir. Por quê? Porque você está deixando as guerras de fora tirar a paz de dentro. Vai dormir. Vai dormir, Ulisses. Vai dormir, Mateus. Vai dormir, Revel. Eu não preciso mandar, que eu já durmo. Vai dormir, irmão. Descansa. Descansa, meu irmão. Você fica atribulado. Relaxa. Te acalma. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 6. Diz assim: se quisesse me orgulhar, Paulo está falando, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Quem tem um mensageiro de Satanás na sua vida, irmão? Quem tem dois mensageiros? Quem tem um mensageiro de Satanás na tua vida, te perseguindo, sempre mensageiro? A palavra mensageiro ali vem de angelon, que quer dizer
mensageiro mesmo, não é um espinho, não é uma dor, não há doença. Tem gente que pensa que o espinho na carne de Paulo é a cegueira, porque ele ficou cego lá no caminho de Damasco. Não, tem nada a ver, é gente mesmo, atacando, falando mal. Esse cara não presta, esse cara é assassino, esse cara matava crente, esse cara não sei o quê. É isso. Olha aqui, para que foi dado esse espinho na carne? Para mim não me tornar arrogante. Foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Olha o 8. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Olha o versículo 10 para a gente terminar. Por isso eu aceito com prazer fraqueza e insulto, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, solta aí. Isso, libera. Diga assim: você não está fraco. Diga para alguém: você não está fraco. É só para você não ficar arrogante. É só para você não ser arrogante, mamãe. Descansa aí. Mas pastor, é só para você não ficar bobão. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais fraco você se acha, mais governo dele tem sobre você e sobre a sua vida. Então não chore pelas suas fraquezas. Sua fraqueza é a matéria-prima para o governo dele vir sobre você. Amém, irmãos? Encontre paz na tua fraqueza. Não espere ser forte para viver a paz dele. Viva agora a sua paz. Como é que nós vamos governar família, governar cidades, nações, se nós temos que primeiro governar os nossos pensamentos? Nós temos que decidir o que vamos pensar e o que vamos permitir que se aloje na nossa mente. Irmãos, não foi só uma oração que mudou o apóstolo Paulo, mas foi porque ele entendeu. Paulo precisava passar por isso para entender. Se você não passar por isso, você não vai entender e não vai dar glória para Cristo. E eu volto a dizer, como eu falei nos primeiros dias, alguém um dia vai te olhar com os olhos de Cristo. Aleluia. Foi porque Paulo entendeu. Paulo precisava passar por isso para entender. Descobrindo a sua fraqueza. Quando você descobre a sua fraqueza, você vive o maior nível de dependência de Deus. Vivendo o maior nível de dependência de Deus, as coisas acontecem assustadoramente. E quando acontecerem, você não vai dizer: eu orei e Deus fez. Não, você vai dar toda a glória e toda a honra para Cristo. Porque foi Ele quem fez, e você sabe que você não é merecedor de nada disso. Então, por favor, descubra a sua fraqueza e entre num nível maior de dependência. Pastor, por que meu treinamento é tão alto? Porque o teu chamado é tão alto. Por favor, você não encontrará resposta lógica, resposta humana. Você só vai encontrar na palavra de Deus, na mente de Deus, para responder sobre o seu chamado. Ninguém vai conseguir responder coisas para você acerca do seu chamado. Tem coisas que ninguém vai conseguir decifrar, discernir acerca daquilo que Deus tem para você. Não vai, Anderson. Não vai. Talvez você está esperando o reconhecimento de algo ou de alguém para justificar. Não, irmãos, não precisa. Vai para cima, continua crendo. Pega a almofada e vai dormir. Pastor, mas por que essa luta? Parece que o barco vai virar todo dia.
Porque para onde você está indo, você vai encontrar as respostas de Deus. Sua mente não será vulnerável ao seu inimigo. A sua mente tem que estar sim vulnerável a Cristo, mas ela não vai ser vulnerável ao seu inimigo. Salmo 24, bota aqui para mim, meu filho, bota, Salmo 24, aquela menina, glória a Deus. A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano ele estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falsidade, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram na tua presença, ó Deus de Jacó. Versículo 7. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E outra tradução diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, levantai, diz o Senhor. Você está orando e Deus diz: levanta. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, eu estou dizendo que além de orar, você tem que se posicionar naquilo que Deus te chamou, para que você vivencie. Mas eu não sinto-me habilitado, você nunca vai se sentir. O perigo é quando você já pensa que está pronto.